Olá, tudo bem? Você que se liga no Áudio Inteligente, Chiquinho Som para Alinhamentos. Hoje eu resolvi trazer um vídeo realmente totalmente diferente. Estou aqui hoje com o sistema do meu amigo Tony Som, parceirão do projeto Pro Alinhamentos. Tamo junto, Tony Som é nós. Estou aqui com o seu sistema, que é o Paredão Pitbull. Seguinte, nesse vídeo de hoje eu quero lhe apresentar o alinhamento desse sistema que eu vou fazer, o passo a passo do alinhamento. Como todas as instruções para a gente iniciar o alinhamento, por exemplo, o que é alinhamento, etapas que compõem o alinhamento, por onde começar um alinhamento e principalmente ajuste de limite, vou lhe mostrar da forma que eu faço, ajuste de tensão de saída utilizando o multímetro do RMS, é essencial, é indispensável para o alinhamento do sistema desse porte e principalmente vamos também observar o alinhamento via Smart. Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai dar para aproveitar realmente bastante coisa, para que juntos, mais uma vez, a gente consiga alavancar esse nosso mercado, para evoluir sempre para melhor. Bem, seguinte, esse sistema tem uma mesa 1202 da Berg, DVD Pioneer, toca CD Pioneer, processador Berg, que é o que a gente vai ver aqui hoje. O alinhamento vai ser via Smart V8. Seguinte, microfone já posicionado. Esse sistema tem 16 snake, 16 médio snake de 10, drives 405 na lente baianinha, né? 6 grave Eros 3K, 16 Twitter Inno. Só lembrando, gente, esse é um exemplo de um sistema 5 vias, beleza? Onde eu tenho 4 TI no centro. E mais uma vez, 16 médio de 10 polegadas. E é um sistema realmente topado. Eu já fiz um ajuste. Já fiz um ajuste básico desse sistema. Mas hoje a gente vai fazer aqui realmente. Eu quero lhe mostrar o passo a passo da forma que eu faço o alinhamento. Para que você possa ver algumas ideias e, claro, de repente acrescentar aí em seus alinhamentos e poder somar mais. Bacana? O que é alinhamento? Alinhamento, gente, é nada mais, nada menos de que... eu vou aqui para frente do sistema, que vai dar para a gente exemplificar melhor o que é alinhamento. Seguinte, estou aqui com esse sistema. Teoricamente, quem está mais atrás? Quem está mais atrás é o grave. E tem várias outras coisas mais à frente. Por exemplo, o médio está um pouco à frente do grave. Quem é que está mais à frente? Teoricamente, o drive aqui, ó. O drive está um pouco mais à frente além do médio. E o meu Twitter está bem à frente. E consequentemente também o TI realmente também está um pouco à frente. O alinhamento é justamente a gente fazer com que atrasar todas as vias que estão à frente com relação a quem está mais atrás. Nesse exemplo, quem está mais atrás é o grave. Só que existem várias outras partes que compõem o alinhamento, que são crossover. Dentro do crossover existem várias coisas, várias ferramentas a ser utilizadas, como topologia, filtros, frequência. Ou seja, cada um desses falantes, desse sistema 5 vias, cada um vai desempenhar uma parte muito importante para que o sistema seja reproduzido da forma que o grave atue na sua melhor região, da forma que o médio vai atuar na sua melhor região e da forma que os drive, consequentemente os TI e os tweets atuem na sua melhor região. Por que, Chiquinho? Porque é da utilização de sistema 5 vias. Cara, porque eu acho fantástico a definição que a gente consegue retirar do sistema. Por exemplo, esse sistema, eu estou utilizando o Drive TI Eros, aonde eu sei que o Drive 405, a eficiência dele é muito boa até os 4K. Ou seja, a partir dos 4K eu já pego o Drive. E eu sei também que o Twitter, o agudo do Twitter é muito melhor do que o agudo de um TI. Aí o que é que eu faço? Eu vou sempre unindo o útil ao agradável. Por isso que o sistema 5 vias, cara, para mim eu acho fantástico pela sua definição. Claro, a gente vai utilizar mais equipamento. Mas se o cara é apaixonado
assim como o Tonisson é um cara apaixonado por som automotivo, ele quer realmente algo diferenciado, eu propus a ele a gente utilizar sistema 5 vias e ele ficou realmente muito satisfeito com o resultado que o sistema teve. Só lembrando que esse sistema já estou utilizando barramento de cobre, que realmente deu um resultado fantástico, realmente muito, muito melhor do que a ligação cobrinha, gente. Perfeito, perfeito de verdade. O sistema realmente toca de forma realmente diferenciada. Isso aí não tem que se discutir. Partindo, por exemplo, da base do som automotivo, que é a instalação e alimentação, que eu julgo em sistema 12 volts, que corresponde a praticamente 40% do seu sistema, né? Caixas e arranjos corresponde como 30%. Alinhamento Smart corresponde aproximadamente a 30%. Esse sistema aqui, ó, foi eu que projetei ele do início ao fim com relação a caixa de grave, caixas de médio, esse arranjo. Essa caixa é a 1501 do Euclides, original Euclides. Essa é uma caixa de médio, igrejinha, né, muito conhecida aí. E seguinte, baseado nessas minhas na época que eu tinha equipador e observando até os dias de hoje, principalmente nas viagens aí pelo Brasil, ministrando treinamento e observando o sistema de diferentes estados, por exemplo, o sistema 5 vias, mas assim, um dos primeiros caras que eu vi utilizar foi o Wesley da MW, a qual um cara que eu tenho bastante respeito no som automotivo e eu julgo como uma grande referência no som automotivo. O exemplo que eu vi lá, ele utilizando foi a Belina Malvada. Por isso eu resolvi observar e que realmente é algo que me dava, que eu observei esse sistema e vi que é um sistema realmente muito bom e diferenciado. Bacana? Seguinte, bem, chega de falação, chega de conversa, vamos realmente ao mais importante, que é por onde começar o alinhamento. Partindo dos pilares do som automotivo, como eu haveria falado, é muito mais preferível você dominar 10% de instalação e alimentação, 10% de caixas e arranjos, 10% de alinhamento e o smart, do que você dominar apenas só 50% de caixas. Por exemplo, você domina 50% de caixas e arranjos e deixa a desejar no alinhamento. Claro, seu sistema já não vai ter, já não vai tocar o que é para ser. Se você domina, por exemplo, 50% de instalação e alimentação, pronto, caixas e arranjo já vai ficar a desejar e alinhamento e o smart vai ficar a desejar. Por isso é interessante se cuidar de cada etapa do som automotivo. Mais uma vez, instalação e alimentação é muito importante, eu julgo como 40% do sistema. Por que instalação é muito importante? Seguinte, gente, imagine que você tem uma mangueira jogando a 1 metro de distância. Uma mangueira, vamos supor, mangueira fina, aquelas normais jogando a 1 metro de distância. Imagine que você queira dropar essa potência. O que é que você tem que fazer? Você tem que conseguir, por exemplo, um motor maior para que realmente essa água vá mais longe. E no som automotivo, se você quer dropar a pressão dos seus sistemas, se você quer sentir firmeza, cara, a única forma é a alimentação estar calculada da forma mais adequada possível. Por isso que a alimentação, juntamente com a instalação, é muito importante. Por que que a alimentação e a instalação é muito importante? Porque é o seguinte, eu vou me referir a sistema de barramento. Eu tenho esse sistema do Tonisson e tenho esse gerador que é 8 kVA, gerador que está aqui atrás. Veja bem, o Tonisson sempre foi um cara apaixonado por som automotivo e ele sempre gostou de realmente cuidar muito bem da alimentação do seu sistema, mas ele não cuidava da instalação da forma certa. Eu particularmente não cuidava da instalação da forma certa, mas observando o sistema e observando o nível, vi que a alimentação é algo real, a instalação é algo realmente a ser feito da forma certa. Antes, esse gerador de 8 kVA, a gente ligava duas fontes de 250 amperes nele, uma fonte de 300, mais uma de 200 e mais uma de 100 amperes e o gerador segurava tranquilo. Hoje, com o sistema de barramento, onde a distribuição é feita no barramento, todas as baterias são distribuídas para o barramento e o barramento recebe essa energia e distribui para os amplificadores. Para você ter uma ideia, duas fontes que tem nesse sistema, que é uma de 200 amperes e outra de 250 amperes, se eu não me engano,
É uma fonte de... Pronto, uma fonte de 220 amperes, uma fonte de 250 amperes. Para você ter uma ideia, esse gerador não está segurando nem essas duas fontes. Mas antes, na ligação cobrinha, esse gerador segurava 5 fontes tranquilamente e a gente julgava como um gerador realmente magnífico, muito bom. Ou seja, gente, mas aqui esse sistema está feito barramento de cobre. O que é que acontece? O gerador sente porque existe toda uma distribuição no barramento que todas as baterias são recarregadas juntas. Já em cobrinha não, gente. A ligação cobrinha, onde a gente faz esse tipo de jampeamento, o que é que acontece? Carrega-se, por exemplo, a primeira bateria, depois vai carregando as outras, depois vai carregando. E quando chega lá na última lá, acaba que não é mais a mesma energia que chega lá. Ou seja, o recarregamento é totalmente diferente. Já no barramento de cobre, não. Porque o barramento de cobre existe uma energia constante, onde ele recebe de todas as baterias. Quando chega ali a fonte, a distribuição ela é bem uniforme. Por isso que o barramento vai te dar muito mais resultado. Ou seja, com, com relação à instalação, eu também fiz o projeto desse sistema. A instalação está feita da melhor forma possível. Com relação também a arranjo, realmente tá um arranjo realmente muito bom, principalmente com o sistema 5 vias. E com relação ao alinhamento também, eu vou fazer da melhor forma possível para que eu cuide de cada pilar. Quando se cuide de cada pilar, o que é que acontece? Seu sistema realmente é diferencial. Seguinte, por onde começar um alinhamento? Eu particularmente, gente, eu gosto de começar o alinhamento primeiro ouvindo todo o sistema. Mais uma vez, é subjetivo, eu utilizo dessa forma e me dá muito resultado. Por exemplo, eu coloco aqui uma música que eu mais conheço, vou ligar o sistema. Vou ligar o sistema já. Primeiro ligar aqui a mesa, né? Fiz o processador de áudio para não... Ligar a mesa e o processador. Vamos lá então ligar os amplificadores, né? Vamos lá então ligar os amplificadores. Vocês observaram aqui, fonte de 250 amperes, usina, outra de 220. E amplificadores Power System. Amplificadores Power System. A parte de voz está utilizando SD 1600 e por TI. SD 1200 para os Twitter. A 13500 Power System para os médios. Para cada 4 médios. A 9200 para cada 3 graves. Beleza? Vou ligar aqui o sistema. Ligar aqui os amplificadores. Pronto, amplificadores ligados. Vamos lá então para ouvir o sistema, né? Todos os amplificadores ligados? Eu creio que sim. Com certeza, vamos lá então. Colocar o sistema para tocar e ouvir, né? Olha o som.
achou de Pink, pegada da galera. Vamos junto e misturar de Jacumã. É isopor que eu levo a farofa. Vem com o Xeneminho. Sábado com as amigas na praia de Jacumã. Chama as primas, colega, também chama as irmãs. E hoje vai rolar. Eu tô embrasadão, é na beira da praia. Liguei meu paredão, aumentei o volume, deixando de avião e só preparo. Bem, gente, seguinte, o microfone vai distorcer um pouco porque eu estou aumentando alto, que eu quero ouvir o sistema, eu quero também que vocês ouçam também um pouco do timbre. Bem, essa primeira etapa, como eu falei, eu vou ouvir o sistema. Mas seguinte, aí você pode me perguntar, Chiquinho, você não deveria buscar as respostas junto ao Smart para saber onde é que cada caixa está respondendo, onde é que o grave está respondendo melhor, para ajustar os pontos de crossover e fazer com que o sistema seja tudo bem, fazer com que o sistema fique tudo coerente nos pontos de crossover? Bacana, essa é uma pergunta bem interessante. Só que o seguinte, gente, o software Smart eu acho ele fantástico, mas em um alinhamento de sistema, o que conta mais é seu ouvido. O ouvido, gente, é uma entrevista que eu fiz com o Fábio e foi uma conversa bem interessante que a gente conversou e viu realmente que eu já vinha tendo essas percepções que praticamente que 70% de um alinhamento, cara, é o ouvido. Você interpretar o que está funcionando e não, o que está funcionando ou não, e a partir dali tomar as melhores decisões junto ao software. Por isso, gente, na hora de um alinhamento, a melhor ferramenta é o ouvido. Chiquinho, agora como é que tu faz os ajustes nos pontos de crossover? Eu, particularmente, durante vários anos de experiência, já venho observando a melhor faixa de frequência para, por exemplo, o grave era os 3K, a melhor faixa de frequência para o Snake, junto a esse drive e junto a essa cornetinha, que é a baianinha. E a melhor faixa de frequência do drive junto ao TI e junto ao Twitter. A partir dali, o que acontece? A partir dali, eu já coloco as faixas de frequência pré-definidas, os filtros também pré-definidos e também as topologias. Depois, na hora do alinhamento, eu vou moldar isso aí e ver onde é que eu posso fazer uns pequenos ajustes. Mas, cara, sinceramente, eu não respeito o ponto de crossover que o Smart me pede. Eu jamais fiz isso e jamais vou fazer isso. Por quê? Porque eu não vou fazer um ajuste que o software está querendo que eu faça. Mas quando eu vou ouvir o sistema, cadê o sistema chegar da forma que eu quero? Cadê o sistema ter o timbre que eu quero? Mais uma vez, o que é que eu busco? Eu busco com que o sistema tenha uma naturalidade, tenha timbre, aquele timbre que ele chegue bonito, tenha musicalidade e principalmente quando é aumentar o volume realmente alto, porque vocês sabem que a galera do som automotivo gosta de ouvir o som alto. Quando eu aumentar o som alto, eu não percebo que o som se perda, eu não percebo que nada se perda com relação a nada. Simplesmente o que eu quero é que cada um realmente se ajude, o médio ajude o grave e no final o sistema fique realmente muito forte. Isso é o que eu busco na hora do alinhamento, por isso, ó, ouvido 70%, me dá muito resultado, venho tendo muito resultado até hoje. E seguinte, a primeira coisa que eu faço é colocar uma música que eu conheço. Por exemplo, eu coloquei aqui um Chão de Avião. Eu já fiz um pré-ajuste desse sistema. O sistema está realmente com um timbre fantástico, um timbre muito, muito bom, gente. O agudo chegando bem definido. Um timbre muito bem definido. Fiquei muito satisfeito com esse sistema 5 vias. Ou seja, eu coloco a música que eu conheço e vou fazendo os pequenos ajustes. Entra aí, estrutura de ganho, que é realmente muito, muito importante. Como é que eu ajusto a estrutura de ganho? Vou falar aqui uma forma bem simples, da forma que eu faço. Vou colocar aqui uma música. Eu chamo ela de bebê, vai e volta, vem me ver. Eu chamo ela de bebê, vai e volta. Esse primeiro momento, o que é que eu faço? Eu vou observar, eu coloco apenas só o grave e o médio. Coloco apenas o grave e o médio. O que é que eu faço? O que é que eu fiz quando eu fui fazer o ajuste desse sistema e agora eu estou aprimorando?
você observar bem, o grave e o médio estão bem coerentes. Se, por exemplo, o médio estiver mais alto, abaixa o médio, ou então aumente um pouco do grave para que os dois fiquem coerentes. Isso aí é algo que eu faço justamente só ouvindo. Cuidado, amigo, depois não diga que eu não te avisei. Cuidado, amigo. Ou seja, o médio está coerente com relação ao grave. Depois, o que é que eu faço? Eu pego, deixo apenas o médio. Deixo apenas o médio e deixo apenas o médio e o drive e vou ouvir os dois. Por exemplo, o médio e o drive estão bem coerentes. O médio e o drive estão coerentes. O que é que eu faço? Porque eu já deixei eles tudo coerente. Se o drive tivesse mais alto, eu abaixava o drive para eles ficarem tudo bem coerente. E com relação aos TI, eu faço a mesma coisa. Fecho o médio e libero apenas os drive. O drive TI, ó. O drive TI com relação a minha corneta. Renan, todos os dois estão coerentes, ó. Os TI, tá a mesma coisa, ó. Testo os drive TI com relação aos tweets, ó. Todos os dois se respeitam. E na hora que a gente libera o sistema... E na hora que eu libero o sistema, eu percebo que o sistema realmente chega com muita naturalidade, principalmente nas baixas quanto nas altas. Eu já fiz esse pequeno equilíbrio de ouvido. Agora, claro, questão de mesa, questão de play. Eu particularmente no DVD eu gosto de deixar o volume chegando aproximadamente até o 35. Questão do processador de áudio. Feita a estrutura de ganho. Eu gosto particularmente de tirar um pouco no Berg. Usar sempre o 0 como minha referência. Aumento um pouquinho o grave para menos. E gosto, se for possível, diminuo um pouco o médio para menos. Eu gosto de deixar esse equilíbrio com relação ao Berg. E com relação aos amplificadores, mais uma vez a gente tem que conhecer toda a estrutura de ganho dos amplificadores. Por exemplo, se eu estou fazendo um alinhamento de um sistema com Power System, o que é que eu faço? Vou mostrar agora os amplificadores. Pronto, se eu estiver fazendo um alinhamento com os amplificadores Power System, como eu conheço a estrutura de ganho de Power System, sei que ele gira em torno de 50%, o que é que eu faço? Eu já deixo ele todos em 50%, se você observar aqui o ganho dele, ó. Deixo ele todos em 50%. Aqui, se você observar, também o do grave também está em 50%. A linha SD, a estrutura de ganho é totalmente diferente dos Power System. Os Power System eu preciso deixar em 50%. Ah, Chiquinho, mas essa é uma receita de boa, 50%? Não. Os Power System eu utilizo de 50% a 80%. Essa é mais ou menos a estrutura de ganho que eu utilizo. Mas normalmente eu já deixo todos em 50% porque eu sei que é onde mais ou menos o PS atua. Já a estrutura de ganho do SD é totalmente diferente. Eu utilizo em torno de 30%. Se você observar o ganho dele aqui, ó, está em torno de 30%, 30% a 50%. Ó. Se você observar aqui, ó, 30%. Já aqui já está em torno de 50%. Por quê? Porque esse amplificador tem menos drive. E esse amplificador tem mais drive. Aliás, esse aqui tudo é corneta. Esse aqui é o TI, né? O TI aumentei um pouquinho. Bacana. Vocês observaram aqui, ó. Estrutura de ganho. Aqui ficou em torno de 25%. Sensibilidade bem alta dele. E os Power System, mais uma vez, todos em 50%. Vai dar para vocês observar aí. Por quê? Mais uma vez, porque a estrutura de ganho dele gira em torno de 50%. Já se for um banda, normalmente os bandas giram em torno de 0%, porque ele realmente é bem sensível. Mas claro, os caras vêm sempre melhorando aí. Vem melhorando essa estrutura de ganho. A linha, por exemplo, os amplificadores estéticos giram em torno de
de 30% a 50% também, mesma coisa do SD. E quando você conhece a estrutura de ganho, você já deixa os amplificadores mais ou menos ali equilibrados. E logo depois, que tem que ser feito? Ajuste de tensão de saída. Sem isso aqui, gente, é impossível a gente ajustar todos os amplificadores para que realmente ele esteja liberando toda a tensão certinha. Por exemplo, amplificador, se você... Vou dar um exemplo aqui. Vamos fazer aqui agora lá, só para a gente ter mais ou menos um exemplo do que é mais ou menos. Vou colocar aqui uma frequência fixa. Vou colocar, por exemplo, nos médios. Frequência fixa de 500 Hz. Deixar baixinho para a gente ouvir, não vai aumentar tanto. Vamos lá então. Estou com o multímetro. Vou deixar meu multímetro na escala de tensão alternada, né? E venho aqui. Coloquei na saída do meu amplificador. Vou observar, o amplificador está me liberando aqui uma tensão de 15.3, 15.14. Aliás, 1.514. Eu deixei baixo. Poderia ter deixado mais alto, mas eu vou só exemplificar aqui para não ficar tão alto. E aqui um 1.479. Uma diferença realmente de milivolts. Já fiz todos os ajustes de tensão desses amplificadores. 1.480. Aqui deu 1.500. Ou seja, diferença de milivolts. Muito pequena a diferença, tanto que eu nem fiz questão de modificar. Aliás, eu já fiz todos esses ajustes de tensão de saída desses amplificadores. Então, é esse aqui está quase a mesma coisa, 477. Ou seja, todos os ajustes de tensão de saída estão tudo certo. Questão muito pequena de milivolts eu relevo, porque realmente a diferença é muito pouco mesmo. Bacana. Pronto. Eu acho que você deu para perceber que foi feito o ajuste, por exemplo, de todos esses médios para que o amplificador a 13500, que é o que está sendo utilizado para ele, liberar a mesma tensão para os quatro. É possível fazer isso aí de ouvido? Não, gente. A melhor ferramenta que você... Claro, é possível, né? Mas só não vai ficar realmente os amplificadores liberando todos os quatro amplificadores liberando a tensão tudo certo. A melhor ferramenta a ser utilizada é o multímetro True RMS. Bacana? Bem, feito o ajuste de tensão de saída, depois é o ajuste do limiter. O ajuste do limiter também é para ser utilizado o multímetro True RMS com um cálculo realmente bem simples. Por exemplo, se eu quero fazer o ajuste do grave, eu observo qual é o meu amplificador. Por exemplo, eu tenho um grave Chiero 3K. O cálculo é bem simples. É simplesmente ver a potência do falante, 1500 watts RMS, vezes 2 vezes a impedância do falante. A impedância desse falante é 4 ohms, ou seja, 1500 vezes 8. O valor que der, você tira a raiz quadrada. Aí, o resultado da raiz quadrada vai estar o valor que você tem que liberar, a tensão que vai ser liberada lá no amplificador. Aí depois, bem simples, coloca isso aqui lá na saída do amplificador. Por exemplo, o ajuste, o resultado vai dar 109 volts. Ou seja, o amplificador 9200 tem que liberar 109 volts. Ou seja, liberando 109 volts, quando liberar 109 volts, você já limita aqui já limita aqui no processador.
deixando apenas liberar 109 volts. Dessa forma, com certeza, dessa forma o seu sistema vai tocar bem seguro. Como eu já conheço, por exemplo, esses amplificadores, já sei qual é o seu limite, eu particularmente já vou de cara já. Eu já vou me baseando com relação aos alinhamentos que eu venho fazendo há vários anos. Eu utilizo ele para ajustar o limite. É só fazer esse cálculo, vai lhe dar muito resultado. Agora, claro, se você já conhecer realmente a fundo, já pode fazer direto também, que dá certo. Mas é muito interessante utilizar o True RMS, que ele vai lhe dar muito mais resultado. Claro, para os médios também é a mesma coisa, ver a potência do médio, vezes duas vezes a impedância, a potência vezes duas vezes a impedância, o resultado você tira a raiz quadrada, seria a frequência fixa de 500 Hz, por exemplo, no médio, seria a frequência fixa, e liberar aproximadamente até chegar a quantidade de voltagem que deu na sua conta aí. Deixa eu liberar dessa quantidade de voltagem, limita aqui no processador, que vai estar tudo tranquilo. O próximo passo é o alinhamento via Smart, que é o que a gente vai ver aqui agora. Gente, seguinte, o alinhamento via Smart é onde você vai equilibrar tudo que está desequilibrado e fazer com que o sistema chegue da melhor forma possível. E claro, aliar tudo que você fez no ouvido, todos os ajustes e fazer com que o sistema chegue da melhor forma possível. Vamos agora para o software, ver o alinhamento que eu fiz para este sistema. Vamos lá então. Pronto, vamos abrir aqui o software. Smart V8. Microfone já posicionado. Software abrindo aí, né? Pronto, software aqui aberto, Smart V8. Vamos utilizar ele como exemplo hoje. Vamos observar aqui como o sistema 5 vias se comporta, ver sua deficiência e onde a gente pode sempre estar melhorando, né? Vou liberar aqui, vou colocar. Gente, seguinte, ó. Sai um cabo atrás da minha placa, eu sempre gosto de ligar no auxiliar do DVD. Bacana? Vou ligar aqui o auxiliar do DVD. DVD. Frequências. Vamos lá então. Eu sempre gosto de o ajuste do grave com relação ao médio. Eu sempre gosto de fazer pelo o gráfico de fase. Bacana, vamos lá então. Vamos aqui para o software, o grave, observar a região, a faca de frequência final que eu cortei ele. Foi 172. Esse foi o final do grave. 172, procura aqui 172 sempre com a minha referência 0. Eu não vou ter 172. Eu vou ter 172 no meu sistema, vou fazer aqui outro tipo de ajuste. Agora sim eu tenho um 72 aqui, eu fiz uma modificação. Eu tenho um 72. Você vê que ele não está bem em cima. Sempre eu gosto de deixar ele igualzinho com minha referência 0 aqui dentro do meu gráfico de fase. Pronto, eu salvo a resposta do grave. A partir da modificação que eu fiz, vou salvar um novo grave. Vou só salvar uma nova resposta, que vai ficar mais interessante aqui. Vou salvar a resposta geral. Pronto, salvei a nova resposta. E vou salvar também um novo grave. GG, né? Vou colocar GG aqui. Fechar essa resposta para não me atrapalhar, deixar só o grave. Aqui. Bacana, eu venho, libero o médio. E fazer os atrasos específicos para o médio. Até a linha de fase ficar em cima da linha, a linha de fase do médio, ficar, a linha verde ficar em cima da linha azul, que é a linha de fase do... Em cima da linha de fase do grave, né? Pronto, a linha de fase ficou em cima. É que eu faço o saldo do zoom, né? Do zoom que eu dei para me ver a resposta mais perto. Libero os dois e vejo se houve a soma e comparo aqui com a geral, né? Você observar, ó, realmente houve uma soma bem considerável aqui no ponto de crossover, ó. Veja bem o buraco que tinha antes e agora.
realmente houve uma soma bem interessante. A partir daqui, eu venho aqui, aperto esse botão. Ele vai fazer o cálculo aqui para mim, aproximadamente. Fez o cálculo, ele fazer o cálculo aqui, eu só clico em cima novamente. Ele já fez um cálculo aí. Essa é a média onde o meu médio está. Fecho todas essas outras respostas para me atrapalhar, né? E vem aqui no ponto de crossover do médio. O ponto de crossover do médio com relação ao drive é de cerca de 1.11. Ele está bem em cima do ponto de crossover. O que é que eu faço? Eu salvo a resposta do meu médio, simples. Salve a resposta do médio, está bem em cima. Se vocês observarem aí o ponto de crossover. O que é que eu faço? Fecho o médio e libero o drive. Vocês observaram a linha de fase do azul, que é a linha de fase que está sendo reproduzida, que é a linha de fase do drive, está totalmente diferente da linha de fase do médio, que é um azul bem mais claro, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que atrasar o drive com relação ao médio aqui no processador. E é só eu vir aqui executar os atrasos e fazer com que a linha fique o máximo parecido com a outra, né? Você observar bem, ó, ela tá ficando bem parecida a linha, ó. Bem parecido de verdade, olha, ó. A linha bem parecida, tá subindo. Tá subindo, tá subindo, subindo. Não. Esse é o momento que ficou bem parecido, bem em cima. Em cima do ponto de crossover. Pronto, bem parecido. O que é que eu vou fazer? Aí eu vou saber se somou. O que é que eu faço? Eu libero o médio. Pronto, ó. Aí eu vou comparar com quem? Vou comparar com a resposta geral, ó. Que é a que eu salvei para me ter referência, ó. Vocês observarem bem, olha o tamanho do ganho que eu tive aqui, ó. Isso significa que o que eu fiz realmente está certíssimo. Bacana? Ou seja, ajuste pelo gráfico de fase e dá muito mais resultado. Muito mais resultado mesmo. Ajuste pelo gráfico de fase. Aí bacana. Você viu o tamanho dos ganhos. Libera o médio. Aliás, o drive. Novamente. Clico nesse botão aqui novamente, ó. Aí vou esperar ele ter mais ou menos a precisão aqui. Pronto, a precisão é aqui. Clico novamente. E salvo o drive. Coloco como drive. E vou no ponto de crossover final do drive, que é justamente 4:11. Deu bem em cima não, mas deu bem aproximadamente em cima aqui, né? 4:13. Acho que é um... 4:13. Bacana deixar em cima, já salvei o drive. E eu venho e libero o TI. Aí eu vou atrasar o TI para que a linha de fase fique o máximo parecido com a linha de fase rosa, que é a linha de fase de referência, que é justamente a linha de fase do drive, que é essa linha rosa. Vendo que ela está ficando bem parecida, ó. Vendo aí? Bem parecida. Ou seja, dessa forma, teoricamente já está ajustado. Depois eu vou observar se vou houve a soma. O que é que eu faço? Libero o drive. Liberei o drive e vou fazer a comparação aqui, ó. Libera a resposta geral novamente, ó. Olha o tamanho do ganho que eu tive aqui, ó. Ou seja, tudo que eu fiz realmente deu resultado. Essa linha amarela quem é? É a linha de referência. A linha de referência que eu sempre salvo sem o sistema estar alinhado. E depois eu vou observar se vai havendo ganho. É sempre observar, gente, se o que você fez está sendo coerente. Isso significa que o que eu fiz está sendo coerente. Essa linha aqui, ó, azul, que está sendo reproduzida. Olha o tamanho do ganho que eu tive aqui, ó. Bacana? Aí o que é que eu faço novamente? Eu deixo o TI. Seleciono aqui, novamente, esse botão novamente. Ele vai procurar realmente a distância do TI até chegar ao microfone. E vai me dar uma mais ou menos aqui o tempo que ele me deu foi de 32,38, 35. Pronto, deixa aqui novamente. Fiz todas as respostas e salvo o TI. Salvei o TI. O ponto crossover final do TI aqui, ele é de aproximadamente 10,5.
10.5. Eu deixo aqui mais ou menos em cima de 10.5. 10. É justamente aí. O que é que eu faço? Fecho ele e libero o Twitter. Vocês observaram a linha de fase do Twitter, não tem nada a ver com a linha de fase de TI, que é a que está atrás, que é o vermelho, né? O que é que eu faço? Eu vou justamente dar o atraso para o TI, o Twitter, até a linha de fase ficar o mais parecida com a linha de fase do Drive TI, a linha de fase do Twitter, né? Observaram que ela está começando a aparecer um pouco. Vou voltar mais um pouco o tempo, né? Acho que eu passei demais. Voltando aqui, voltando. Tem um ponto que ela vai realmente aparecer bastante. Acho que o ponto... Não, passei demais. Vou mais para frente um pouco. Um pouquinho para frente. Acho que o ponto é mais ou menos esse aqui. Um pouquinho para frente aqui, ver como é que ela se comporta. Eu creio que o ponto seja esse aqui. O ponto onde ela vai aparecer mais. Eu só vou liberar os dois e ver como é que os dois vão se comportar, se vão somar no ponto de crossover. Realmente a variação é muito grande, mas percebe que realmente houve a soma. Vou liberar todos aqui. Vou ver como é que vai se comportar a minha resposta geral. Que os ganhos foram realmente muito bons, ó. Ganhos é aqui, ó, ganhos aqui, ganhos aqui. Realmente no final os ganhos foram realmente muito bom mesmo. Isso aqui foi a geral. Observando aqui no software, observe que a azul aqui, ó, aliás, essa linhazinha bem clara aqui, ó. Tive um ganho realmente muito grande aqui, outro ganho muito grande aqui, outro muito grande aqui no ponto de crossover do TI para a corneta. E também um ganho realmente bem legal aqui, em específico no ponto de crossover. Aliás, não foi nenhum ganho, mas aqui realmente eu tive um ganho considerável aqui. Acho que é um ponto onde ele estava havendo um pouco de cancelamento. Realmente, nesse ponto aqui em outro carro eu tive um ganho. E aqui também, no ponto de crossover do médio para o drive, realmente tive um ganho muito bom. E claro, com relação também ao ponto de crossover do drive para o médio. Vou liberar o sistema, vou colocar o sistema para tocar. Que é muito bom, né? A gente ouvir o sistema. Tá lendo aqui.
Cara, realmente o sistema está com um timbre fantástico, fantástico de verdade. Quando o sistema está bem alimentado, a gente sente a força do grave, sente o médio chegando, a gente não consegue encostar ali porque a pressão de média é muito grande e sente realmente o sistema chegar com um diferencial muito grande. Ou seja, mais uma vez, o que é que eu lhe recomendo? Cuidar de todos os pilares, não cuidar, por exemplo, só do alinhamento, deixar a desejar na parte de caixas e arranjos e também deixar a desejar na parte de instalação e alimentação, que é muito importante. Quando se cuida, gente, do sistema realmente da forma certa, cara, o resultado é esse aqui. A gente realmente se surpreende com o resultado. Coloca uma música que a gente conhece mais e vai ouvir o sistema e percebe o quanto aquilo nos dá resultado e nos dá prazer. Eu acho que quando a gente faz um sistema que realmente ele é diferenciado, isso nos dá prazer e realmente os resultados são magníficos. Quero agradecer demais aqui você que esteve comigo nessa aula, do início ao fim. Cara, fantástico. Esse sistema realmente é topado de verdade. Espero que com esse nosso vídeo de hoje você consiga realmente melhorar mais seu sistema, fazer de uma forma diferente, procurar se especializar. Mais uma vez você está numa fase aqui muito importante de Albert Einstein. Insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. É impossível isso acontecer. Ou seja, a gente tem que realmente estudar, se aprimorar e tentar realmente fazer o melhor possível. Bacana, forte abraço, a gente se vê por aí. Eu vou colocar o sistema para tocar outras músicas mais, para a gente encerrar aqui, bacana? Outras músicas aqui, por exemplo, um pancadão. Load CDs. Potência.